Aqui tem uma mistura interessante que a gente vai fazer 3/4 xícaras de chá de óleo na panela. Então, 3/4 de xícara de chá de óleo na panela. A gente vai aquecer, então anote aí a receita do pão de queijo. A mesma quantidade, 3/4 de xícara de chá de água, óleo e leite. Então, os três líquidos, 3/4 de xícara de chá de óleo, 3/4 de xícara de chá de água e 1 xícara de leite. Aí a gente escalda, aquece aqui e a gente escalda essa primeira mistura, então, na panela para escaldar o polvilho. Aqui nós temos uma mistura dos 2 polvilhos. Você vai perceber que algumas receitas, isso é interessante para você de casa, muitas vezes a gente fala assim, pode usar o polvilho doce ou o azedo. Não é o caso do biscoito de polvilho. O Renato fez inúmeros testes. Daí, mesmo. Com polvilho doce, tem gente que faz com polvilho doce, tem gente que faz combinando doce com azedo. Mas no nosso teste que a gente fez, o melhor ficou só com polvilho azedo. Inclusive o teste que as receitas geralmente quando se pega na internet é basicamente os mesmos ingredientes, muda muito pouco, mas o jeito que se faz é que tem que acompanhar, não é só misturar tudo, tem uma ordem para misturar que faz com que fique muito mais fácil a receita e ela rende até mais. Então nesse caso, a ordem dos fatores altera sim o resultado. Nossa, bastante. Altera. Tem que tomar cuidado aí, não vai me mudar, não pode mudar, bota depois, põe o antes, então tem que fazer direitinho. Ó, aqui a gente tem 2,5 xícaras de polvilho azedo. Então, 2,5 xícaras de polvilho azedo, você coloca num bol maior. Aí você vai usar a mesma quantidade, 2,5 xícaras de polvilho doce. Então, 2,5 xícaras de polvilho azedo para 2,5. Tem uma... Deixa eu pegar uma espátula aqui. Eu pego aqui, ó. 2,5 e 2,5. Só dê uma grudadinha aqui e você solta no final. Você vai misturar os dois. Então, antes de colocar a mistura final, vamos assim dizer, que a gente está aquecendo ali na panela, você mistura os dois. Então, a quantidade aqui dos ingredientes muda muito a receita. Sabe as receitas que muitas vezes você faz o pão de queijo, ele fica oco, igual que a Maria gosta, que a gente já fez aqui no programa? Sim, Se sim. quiser fazer o oco, também dá para fazer, mas é outra receita. Aí naquele lá, a gente usa uma quantidade muito menor, por exemplo, de queijo. É verdade. Então naquele lá tem uma quantidade menor de queijo. Do que eu percebi fazendo pão de queijo? Dá para fazer só com polvilho doce, dá para fazer só com polvilho azedo. O doce eu percebo que realça o sabor do leite e o azedo realça o sabor do queijo. Então por isso que a gente mistura, que fica com um gostinho misturado, ideal. E você tem o sabor dos dois, você tem razão, e muitas vezes é melhor para aquelas receitas que a gente faz de bolo, pão de queijo, para as receitas mais macias, e o outro mais crocante. Exato. Também, né? A mistura nessa receita funciona bem, mas a gente também tem uma receita só com o doce, por exemplo, que fica bem bacana. Aqui e também daria para fazer só com azedo. Daria para fazer também. Eu estou colocando aqui uma pitadinha de sal, nós vamos usar queijo. Para essa receita, são 4 xícaras de queijo ralado que a gente vai usar. Isso. Uma outra coisa interessante, aí na sua casa, muitas vezes, sabe aquele queijo que está mais sequinho? Sim. Você está pensando até, esse queijo não está legal, tal. Se você ralar, você pode usar no pão de queijo, seja queijo prato, queijo mussarela, queijo coalho também. Provolone. Provolone, Fica que é um super queijo legal. mais salgado. Até o queijo parmesão? Também. Até o queijo parmesão também, Ótimo. Lucas. Agora, você pode fazer. Falando disso, dá para saber como que pão de queijo não é uma receita estática, assim, que a gente tem que seguir sempre a mesma ordem. Por exemplo, o sal. Você tem que saber o queijo que você está colocando. Provar. Se ele é mais docinho, você vai colocar uma quantidade a mais de sal. Se for o provolone ou o parmesão, você pode colocar uma pitada ou, quem sabe, até nada de sal. Entendi. Tá? De acordo com a necessidade. Exato. E você pode misturar também, que é outra questão que o Lucas tinha falado. Você pode tem um pouquinho de um pouquinho do outro, não tem problema, você pode usar. Fica Um até pouquinho mais de queijo legal. prato com queijo Aqui, mussarela, pode fazer. Começou a ferver, aí você pode desligar aqui, ó, nesse ponto aqui, que quero só mostrar para vocês, ó. Você pode desligar aqui. E uma coisa interessante, ó, preste atenção, aqui a gente tem 3/4 de xícara de chá de óleo, aí a gente tem 3/4 de xícara de chá de água e 1 xícara de leite, tá? Renato, você ia falar alguma coisa? Não, a receita, quando a gente sempre faz vários pães de queijo aqui, o que a Maria fez, inclusive, não precisava escaldar, o que é muito prático. Esse daqui é um tipo que escalda o típico mineiro, sabe? Aquele pão de queijo que é o mais famoso no Brasil.
Lembrando que também todo o Brasil tem receita típica de pão de queijo, né? Porque o queijo, a mandioca é abundante no Brasil inteiro. E muitas vezes você tem razão, o que muda é o queijo usado. Então tem gente que faz com queijo meia cura, que fica muito bom. No Norte e Nordeste, até a gente fez um ali, que o Renato chamou de pão de queijo nordestino, que é com queijo coalho. Isso, e pode colocar manteiga de garrafa também. Nossa, que delícia. Aqui tem uma coisa importante, que eu acho importante. Como estava quente o leite, a água e o óleo ali na panela, você não coloque os ovos logo no começo, porque senão vai cozinhar o ovo e ele vai ficar todo separadinho, depois ele forma gruminhos. Muitas vezes você vai fazer, você vê a receita e tal, misture tudo na panela, escalda, mistura novamente e já coloca os ovos. Tem que esperar um pouquinho, certo, Rê? Certo. Quem for fazer para vender, pode variar também a quantidade de queijo. Você pode colocar de 1 a 6 xícaras de queijo ralado para essa receita. O que vai definir o seu tipo de pão de queijo. Você pode ter uma linha de base para quem for vender com menos queijo, com um valor mais baixo. E você pode ter o seu premium, gourmet, alguma coisa do tipo, com mais queijo e ter um valor agregado maior em cima. E é legal, assim, se for fazer, joga limpo, assim. Esse daqui é aquele do dia a dia, o coquetel, é verdade. E agora, fala se tem muito queijo, se tem na realidade, né? Porque o pessoal prova e volta a comprar. Joga limpo, é bom. Eu compreendi perfeitamente, até porque o queijo ralado, dependendo do tipo de queijo, é caro. Sim. Bem caro. Então você realmente precisa Agora, você vê utilizar. o que é a visão, né, de cada um. Porque, por exemplo, mesmo aquele aeradinho, é o pão de queijo que a gente mais faz em casa, que a gente acaba sendo induzido pela Maria. Sim, que é uma delícia, né? É uma delícia, mas vai muito menos queijo. Muito menos Mas ele na hora é o melhor, eu acho. É o melhor que tem. É o melhor que tem. Dá pra fazer sanduichinho na hora que ele fica oco também, é bem legal. Em Minas Gerais tem um prato típico, né? Que é interessantíssimo, é um pão de queijo cortado ao meio com pernil. É verdade. Só. Tem um festival até disso, né? Exatamente. Eles também gostam de colocar geleia, gostam de colocar requeijão cremoso. Inclusive, um beijo a todos os mineiros, povo que a gente ama muito. Aqui, ó, você aguarda esfriar um pouquinho, ainda tá quente, mas acho que daqui a pouco já dá para colocar os ovos aqui. Então, para essa receita, nós vamos usar 3 ovos aqui. No começo, escalda, então, o leite, o óleo e a água. 3 quartos de xícara de chá de água, 3 quartos de xícara de chá de óleo e 1 xícara de leite. Aí, escaldou, a parte a gente tem 2 xícaras e meia de polvilho azedo e 2 xícaras e meia de polvilho doce. Mistura os dois e uma pitadinha de sal, já que aqui nós vamos colocar 4 xícaras de queijo. E qual queijo que a gente vai colocar? Esse daqui é o Minas Padrão, pode ser o meia cura, realmente pode ser o queijo que tiver. Se tiver o Edu já falou isso, mas se tiver uma barrinha de mussarela ou de queijo prato, o ideal é aquelas que estão na geladeira esquecida que já secou bem, sabe? Para dar o ponto, porque se você colocar um queijo muito mole, pode ser que não dê muito ponto no final aqui. Ó, aqui você vai perceber que a massa ela tá um pouco seca. Você não se desespere, ó, porque agora nós vamos agregar o ovo. Pode misturar, Rê? Posso? Acho que aqui já dá, ó. Pode misturar que eu vou... Aqui no começo, a mesma coisa. Vai com a colher, vai indo um por um. Assim você vai... Segura um pouquinho. Aí. Vai indo um por um e você vai misturando dentro aqui, ó. Pode ser mais se quiser uma dessa daqui. Aqui vai tranquilo, ó. Eu vou com a bundinha da colher aqui, ó. Mais um, beleza. Então, o líquido que está entrando aqui, ó, vai fazer a diferença também para essa mistura, que é, na verdade, só os ovos. São 3 ovos aqui. Caso você sinta... É difícil acontecer isso, mas que está um pouquinho seco demais a receita, você pode acrescentar mais um ovo. Mas... Ou uma gema para não perder o ponto, gema. Assim fica bom. Ó. Quer o ovo inteiro ou quer só a gema, Edu? Eu acho que aqui só a gema já tá legal. Ó, sentindo a quantidade aqui, ó, você percebe que aqui a gente já tem, ó, desse jeito aqui, basta a gema, ó, e vai ficar bem, a gema dá um saborzinho especial também, né? Ó. Quem puder fazer com ovo caipira, ele fica bem mais amarelinho, né? Muda bastante muda. A coloração, é verdade. Eu fiz um teste na cozinha hoje, pode falar? Pode, lógico. Ele não estava ainda totalmente assado, o pão de queijo, e nós tiramos e fritamos no óleo. Ficou bem interessante. Caramba, fritar no óleo? São aqueles que estão mais douradinhos ali do lado da cumbuquinha. Posso vou ver se eu fritar no óleo. Vai ver de perto. Ele pôs a mão no bolso, ó. Ele vai ver de perto, ó. Nossa, é muito bonito mesmo. Que demais. Que legal esse aqui, A gente fez o teste do pão de queijo. Você fez curso de mágica, não? Pior que eu sei fazer mágica. Sabe fazer, né? Pior que eu sei mágica.
A gente vai fazer para as crianças. Foi logo Lucas. de manhã, mas ele fica bem gostoso. Fica bom? Você viu que ele ainda tá macio. Ô, Rê, né? pode colocar o queijo aqui, ó. Legal, vamos lá. Então são 4. Esse daqui é aquela receita que tem bastante queijo. Não é a receita que tem pouco queijo que a gente estava falando, certo? Isso. Aqui pode pôr mais. Esse aqui fica com bastante sabor de queijo. Você que está acompanhando a gente agora, ó. Então a gente escalda antes os polvilhos. Então polvilho doce e polvilho azedo. São 2,5 xícaras de cada um. É bom que você já decora a receita. A gente vai repetindo, você vai decorando a receita, ó. E aqui eu vou fazer na mão o resto. E depois a gente... Só queria dizer que aqui. dessa maneira como foi feita, muda o sabor. Gostosa? Muda. Tão O bom que quanto. você acha? É diferente, porque ele realmente fritou aqui fora. A parte interna continuou gostosa, suculenta, então ficou bom. Combina com pão de queijo fritar. Aí, uma novidade, que provavelmente vocês de Pão casa de não queijo sabiam. frito. Pão de queijo frito. Agora, a gente Muito pode fazer o teste dos dois, né? Fazer o teste não, já deu certo que você testou, mas eu digo, a gente pode fazer com a mesma massa para a gente sentir qual é a diferença. O que você sente a diferença básica desse daí para o outro assado? Então, fora do assado, eu peguei também um que a gente congelou, que a gente vai ensinar como congela para vender. Eu fritei ele direto no óleo. Ele não deu tempo suficiente de fritar e cozinhar ele. Tá? Então, por isso que ele foi pré-assado e depois frito. Então você não recomenda fazer, o que você está dizendo é que você não recomenda fazer direto ele frito, é isso? Eu acredito que não, pode ser que a pessoa perca a receita. Então, assim é mais garantido. Ou talvez sabe? menorzinho, né? Menorzinho também, ou quem sabe não congelado. Não cozinha por dentro, né? Isso. Na fritura, o óleo deve estar tão quente que ele frita só a parte de É, fora. como ele estava congelado, até descongelar, cozinhar, o centro ainda ficou meio geladinho. Então, quem quiser fazer um pão de queijo frito, a gente recomenda assar antes um pouquinho e depois Isso. fritar. É, assar até aquele ponto que ele já está estufadinho, mas não dourado. Daí você tira do forno e já coloca no óleo quente, que fica bom. Agora, muita gente deve estar vendo a gente agora e falar assim, poxa, o pão de queijo durante o dia, ele vai perdendo qualidade. Cada um de uma forma. Aquele que é aerado perde, Sim. ele fica seco, porque tem bastante ar dentro dele, também não fica legal. Mas fazer depois tostado, como você falou também dá certo. Fica muito fazer bom, tipo um sim. sanduíche, como o Lucas comentou no começo. Prensadinho. Aqui, ó, eu passo um pouquinho de azeite, pode ser bem pouquinho mesmo, ó, na mão. Ó, aliás, outro dia, ó, uma coisa interessante você saber se um azeite é bom ou ruim, você sente o aroma dele aqui assim, ó. Que demais. Um árabe me falou, ó. Pronto. Que legal. Aqui já tá assim. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tem um pegador de sorvete? Aqui tem, não. Vou arranjar um pra você, chefe. Aqui, vê se aqui tem, ó. Não, se aqui tem, só pra me mostrar como Eu medida. acho que tá lá em cima porque eu usei. Não, tá, tá aqui, ó, ó. tá aqui, ó. Tá aqui, Luquinhas. Tá aqui. Prontinho. Tá aqui, obrigado, ó. Só pra gente fazer, ó. Não, eu ia lá na Estupendo pegar um. Não, só pra gente fazer, ó. Vou lá e pego um sem Só pra problema gente nenhum. fazer, ó, a medidinha dele certinha. Isso aqui pra quem vai... O padrão é importante, ó. É verdade. Para você que vai fazer para vender, deixa eu só mostrar a textura dele, ó. Ele desgruda, lógico, eu tô com óleo na mão, ó, ele desgruda com facilidade da mão, mas ele não tá nem seco nem úmido, É verdade. né? Ele tá num... Então, É uma verdade. textura boa. Boa. Para chegar nessa textura boa, foi interessante colocar a gema e não um ovo inteiro no final. Então coloca 2 ovos, acrescenta uma gema e vê a necessidade de colocar o resto da clara. Vamos dar uma dica para quem tá em casa para fazer um trabalho em equipe, para ir rápido. Eu vou tirando as bolinhas. Dica? Dá um pulinho pra mim, por favor. Só um pulinho, por favor, só um pulinho. Vai lá, você consegue, vai. Começa agora, pulo do gato. Olha lá, vamos lá, eu vou te soltando aqui. Qual é a dica? Pode dar dica, pode dar Não, dica. a gente vai fazendo em 2 aqui, ó. Vou tacando as bolinhas aqui, ó. Eu vou fazendo, um vai fazendo aqui, outro vai já moldando ali, ó. Edu, aproveitando, posso ensinar um recheado aqui? Pode, lógico. Ó, isso é uma- Posso dar uma ideia? Diga. Faz uma série Legal. pra gente saber depois qual é, e daí você faz o recheado na sequência. Ó, tem ali, a gente pode misturar os outros também. Então, Também, é. faz uma série dele, tá bom, neutro já? Tá ótimo. Tá, então, neutro que eu digo sem nada, né? Aliás, muita gente tem dúvida, Rê, a hora de congelar ele. Exato. Né? Qual é a melhor hora? Se for direto pro forno, a gente vai deixar um espaço de 2 dedos entre o pão de queijo, tá? Se for congelar, não tem a necessidade. A gente otimiza espaço e coloca eles bem juntinho, um a um. Leva para congelar e depois a gente faz as porções no saquinho. Então, o ideal para quem vai congelar ele, para vender ele congelado, por exemplo, é nesse ponto. Você não pré-assa antes. Simplesmente você coloca no freezer para eles não grudarem depois.
não sei se vocês já viram, tem gente que vende pão de queijo e tal, tá todo grudado e tal. Sim. Para que isso não aconteça, você congela ele separado. E depois você pode colocar num saquinho, não tem problema nenhum. É verdade. Mas primeiro você congela ele, E certo? já que a gente está falando sobre congelar, quanto tempo esse pão de queijo que a gente está ensinando resiste ao congelamento? Geralmente a gente fala a base, que é pela vigilância sanitária, 3 meses de congelamento em base para qualquer produto que você coloque no refrigerador. E a gente tem que fazer uma congelador. embalagem váqua ou não? Não, No congelador. No congelador, 3 meses congelado, tá? Entendi. E pode ser em qualquer embalagem. Qualquer embalagem. Tá certo. Passar um pouquinho de óleo aqui na mão. Vamos ver, aqui ó, eu abri como se a gente fosse fazer algum salgadinho recheado, coloca a goiabada no meio, fecha, tá? Depois enrola bem. Ela dá uma estufadinha, a goiabada vai um pouquinho para fora, fica bem legal. Esse é fácil de identificar. Faz mais um pra ver. Aqui ó, abre aqui na mão. Então, quais outros recheios que dá pra gente fazer? Sabe requeijão cremoso? Aquele mais durinho. E o mais durinho, mas sabe o que eu faço? Eu faço pingos, coloco para congelar e recheio com esse congela pingo ele, tá. para ficar mais fácil de rechear. Nessa hora de fechar, às vezes é difícil Agora fechar o tem requeijão o- cremoso. Olha, já que a gente está aqui fazendo Tá essa... queimado na minha mão e não tinha percebido, mas agora já tá tudo bem. Agora já esfriou. Não, tava sentindo minha mão aquecer, não era, porque eu peguei quente aquela hora. Aqueles docinhos de banana também fica legal para rechear no lugar da goiabada. Doce de banana. Ah, fica. que demais. Boníssima ideia, boníssima ideia. A gente tem uma pergunta aqui enviada através do nosso Instagram, o @thechef_edu, onde você pode enviar seu comentário, sua dúvida, sua sugestão, fazer que nem a Denise Lisboa, que mandou uma pergunta muito interessante que eu acho que pode servir pra gente. Ela tá perguntando: eu posso usar corantes naturais no pão de queijo? Que me faz lembrar que para fazer um prato infantil, ou até mesmo brincar com a criançada, nessa época de pandemia, que você tá em casa, home office com eles, dá para inventar isso, né? Dá para colocar o corante ou não. Olha, eu não colocaria assim, porque a gente é tipo de um... Não é igual, por exemplo, aqueles docinhos de festa. Sim. O pão de queijo é uma coisa tradicional desse jeito do queijo. Agora, enfim, você quer fazer eu investiria em colocar, por exemplo, o recheio de brigadeiro, de repente uma cobertura de brigadeiro. Mas o corante, eu particularmente, não é uma coisa que inicialmente me atraiu. Achei legal que eu ia dar a mesma resposta mesmo. Dá até para colocar, mas acho que tira tanta originalidade do pão de queijo, né, que você vai precisar colocar uma plaquinha para o pessoal saber o que é. Entendi, perfeito. Então nessa forma Eu então dá nunca para vi, inventar assim, eu o nunca recheio. vi pão de queijo colorido, nada Também. disso. Até porque a maior parte dos pães de queijo são salgados, né? Sim. E não entra. Daí tem o doce combinando e não um doce inteiro, né? A gente vê mais essas coisas dos corantes. Agora, se ela, por exemplo, se ela quiser colocar, aí eu já uma dica. Se ela quer colocar algum tempero diferente, quer colocar, por exemplo, quer colocar páprica em um e colocar um recheio de linguiça, aí eu acho legal. Vai mudar a cor. É verdade. E não só por... Mas vai ter uma função, vamos dizer. E vai mudar naturalmente. Ela vai colocar o tempero e o tempero vai trazer essa coloração Ó, diferente. tô fazendo todos exatamente aqui pra Quer colocar gente... um pouquinho aí nesses daí? Vamos colocar aqui, ó. Ó, aí aqui, ó, você pode colocar desse jeito. O que você tá colocando aí? Chia e linhaça. Aqui vende bastante esses daqui, que nada mais é que o pão de queijo acrescido de sementes. Aqui a gente está usando chia e linhaça. Chia e linhaça, então, mas você pode acrescentar outros ingredientes que você queira agregar aqui. Sim. Uma oleaginosa também dá pra fazer, mas com a mesma coisa, fica melhor com os pequenininhos, né? Eu vou fazer do mesmo tamanho. Quer pegar uma outra assadeira? Vou pegar, tem aqui, ó. Que eu acho que não vai caber tudo aí. Faz mais uma. Divide em 3 fileiras esse daqui, então, ó. Divide em 3 fileiras esse daqui, Legal ó. que a gente já põe pra assar, né? É. Eu vou mostrar os congelados já também. Aqui põe mais um, ó. Pronto. Aí a gente conta. 5, 10, 15. Aí foram 15, né? Tamanho médio grande, né, que a gente tá 15, fazendo. Mas vai ter mais. Vamos fazer porque daí a gente faz a conta. Legal. Ó, os ingredientes aqui para São Paulo custaram R$ 22,70. Aí a gente vai dividir ele para saber o custo dos ingredientes de cada um. E vamos ver quanto que vai dar. Aí quantos foram ali? 15, né? 16, 17, 18. 15 divididos Ó, por... agora, esses daqui que a gente tá colocando uma semente tem um valor percebido bacana. Vou jogar aqui, depois você só molda de novo. Nossa, tá? que interessante. Então você consegue ter um valor mais bacana nesses daqui, né? Exato.
como quem busca esse tipo de alimento, às vezes busca uma dieta mais específica, esse daqui é o típico massa que você poderia colocar metade do queijo, sabe? E continuar com essa, porque daí já vai ter menos gordura, menos caloria. A gente está colocando as sementes aí, os grãos, né? Mas ele não é o integral, por assim dizer. Ele é um integral, porque não tem, tipo, não existe o polvilho doce e azedo integral. Ele já é um alimento integral. Isso daqui não existe um outro tipo de refinamento para o polvilho. Então ele é integral porque é acrescido essas sementes. Ai, que legal! Aí você calculando, quer ver? Vamos fazer uma conta aqui simples, ó. 15 aqui. Quantos deram mais aí, Rê? 4, 6, 9. 9. 24, certo? Não, é 8 na verdade. Mais 8? É. 4, Então 5, 23. 6, 7, 8. 23? Ah, 23. então saiu, quer ver, ó? Quase que R$1 por... É, 22. Menos de R$1, inclusive. Ponto 7 dividido por 23. Ó, 0,98 cada um. 0,90. E se você vender cada um por R$3? Aí R$3 é bacana, porque você tem ali você tem até o custo, então o custo que você está fazendo, mais ali você tem o forno, tudo isso que você vai pré-assar. Ah, uma coisa interessante, ó. Se você vai vender, isso daí, Lucas, que você falou é interessante. Para quem vai, por exemplo, quer vender ele congelado, esse outro custo a mais adicional de forno, você não tem. Então, você tem um custo mais baixo aqui, porque você vai congelar ele, ó, e só congela separado desse jeito, depois você põe num saquinho. Esse daqui é mais barato ainda. Ah, o Renato mostrou todas as formas, ó. Então aqui, ó, a gente tem ele congelado. Ele tá cru, tá? Congelado cru. Aí o que acontece? Você pode fazer isso daqui que o Renato fez, colocar filme plástico aqui, encher novamente, colocar filme plástico, encher novamente. Otimizar espaço, né? E aí você vai congelando eles assim. Ele assa assim congelado também, tá? Não é porque é caseiro que precisa descongelar para assar, é igual os já congelados pode pronto. colocar, por exemplo, numa fritadeira sem óleo, aquela fritadeira elétrica. Pode sim. Já Aliás, dá vai pra- super bem na fritadeira elétrica, Ó, todos os pães de E queijo. aqui tem duas formas de você fazer para vender, ou melhor, fazer para vender. Então eles já estão separadinhos, ó. Eles não vão se unir, porque eles já congelaram dessa forma. Então você pode vender ou por peso ou por quantidade de pão de queijo, né? Então aqui você tem ele congeladinho, aí a pessoa é uma ótima forma, porque nesse custo aí, você vai colocar numa embalagem. Onde que ele tá indo com aquilo lá? Pra levar? Não, nós vamos fazer. Achei que fosse pra levar embora, já ia levar pro Brasil. Eu vou pôr pra assar esses daqui, então. Cru? Não, mas o Brasil dá um jeito de esquentar, não dá? O Brasil dá um jeito ou não dá? Não, lógico que Viu? não. Dá, Como vocês todo dão um mundo dá jeito? um Vocês estão todo mundo trabalhando, vocês dão um jeito de esquentar. O Brasil, o Brasil tem que... Olha a ideia do Lucas. O Brasil desliga as câmeras. Por que vocês ficam aí? Foco. Pra que isso daí? Aí vocês saem daí e vão fazer. Olha que prático. Não, mas eu posso... Deixa aqui, ó. Deixa aqui, o Renato faz. Só pra gente finalizar, ó. Então, assim, presta um pouquinho aqui, Lucas. Agora, ó, chefe. daqui... Faz os pães de queijo, congela ele separadinho para ele não grudar. Pode fazer no camada com plástico aqui, com filme, e congela todos eles desse jeito. Tá congelado, você põe num saquinho e daí você pode. Etiqueta sempre a data que você fez, né? Quem quiser... outro jeito também que é vendido é a massa do jeito que a gente fez antes de enrolar, em potes, em geladeira, daí dura 3 dias só de venda. Perdão, repete isso daí. A massa fresca para enrolar em como potes que a gente plásticos, fez? 3 dias de venda só. Tá? Então, mas aquela lá não é tão prática Não é daí tão para prática, vender, né? é verdade. Ele pode ser que ele grude também, né? Exato. Eu aconselho vender Assim assim. é melhor. Eu acho. Dá para fazer uma embalagem bonitinha. Vamos colocar para o logo. assar? Vamos. Aquele lá tá para assar, então. Já tá para assar. Esses daqui também vou colocar. Então a gente chegou a um preço de 98. Tá 98 bacana, centavos. esse recheadinho. Sim, claro. Aquele de vento da Maria, outro dia eu calculei, deu 40 e poucos centavos.